Dias atrás eu fui convidado pela Elisa Graciela, uma irmã nossa em Cristo, da nossa comunidade, para participar da capelania hospitalar que ela desenvolve há mais de 10 anos no Hospital do Servidor Público Estadual do Estado de São Paulo. E é um ambiente muito familiar para mim, porque afinal minha mãe trabalhou durante muitos anos como enfermeira obstetra, só que dessa vez era uma forma diferente, porque eu antes nunca havia feito capelania hospitalar e essa era a minha primeira vez. E chegamos lá naquele lugar, a Elisa me deu o jaleco, vestiu o jaleco de médico, me senti até como médico, e oramos e ela passou algumas recomendações, o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer, e subimos até a primeira ala, onde era a ala de doenças infecciosas, não podia tocar nos pacientes para não transmitir nenhum tipo de bactéria, e ela pegou a sua viola, porque ela é musicista, junto com o Deco, que toca violão, e nós cremos que como músicos da igreja, são músicos profetas que profetizam através dos seus instrumentos para liberar o poder sobrenatural de Deus, a presença de Deus manifesta naquele lugar, que traz transformação. E quando ela começou a tocar aquela viola e a música começou a ser entoada pelos corredores do hospital, os doentes, os familiares, os médicos e os enfermeiros saíram dos seus lugares e foram até o corredor chorando, ouvindo aquelas canções, músicas como do tipo: te agradeço por me libertar e salvar. E a música começou a entoar, começou a tocar o coração daquelas pessoas que estavam naquele lugar. E nós paramos em frente a um leito onde estava o senhor Raimundo com um tumor já há muito tempo, e a sua filha estava limpando as suas mãos, e a Elisa até perguntou qual oração ele gostaria de receber. E é lógico que é uma pergunta óbvia para uma resposta óbvia. É lógico que ele levantou a mão dizendo: eu quero ser curado. Aquilo me tocou de uma forma muito profunda. E a Elisa tocou a música, eles começaram a chorar, e a Elisa me deu a oportunidade para poder orar, e eu comecei a orar pedindo para que Deus não apenas curasse ele, que ele recebesse conforme a fé dele, mas também para que ele fosse salvo, para que a família se juntasse em unidade. E foi uma presença de Deus assim incrível, e as pessoas passavam, pediam oração para nós, porque é um ambiente totalmente vulnerável, onde as pessoas estão sofrendo, aflitas, com dores, angustiadas. Então se percebe que é um ambiente muito vulnerável para a pregação da palavra de Deus, e não havia muros, não havia impedimento algum para tocar as músicas e pregar a palavra. As pessoas estavam sedentas, como diz o profeta, que haveria fome na terra, não pelo alimento físico, mas pela palavra de Deus. E eu percebi que as pessoas estavam sedentas pela palavra de Deus. E um pensamento veio à minha mente: por que esse tipo de situação não acontece muitas vezes dentro das nossas igrejas? As pessoas não se sentem com fome, com sede pela palavra, e elas estavam chorando, desesperadas por uma oração, por uma palavra, por um abraço. E o Senhor falou para mim que em muitas igrejas não há fome pela presença dele, por isso que Deus não se manifesta onde a presença dele não é honrada. E fomos para um outro quarto, e no meio do caminho nos deparamos com um padre que trabalha com capelania lá também. A Elisa falou: ó, padre, esse aqui é o meu pastor e tal. Ele falou: meu irmão, seja bem-vindo, precisamos de trabalhadores aqui. Eu estou indo lá num setor buscar meus instrumentos de unção de enfermos, porque está prestes a ter um óbito aqui em uma das alas do hospital. E aquilo me chocou bastante, porque eles estão acostumados a lidar com a morte todos os dias. Frequentemente eles vê pessoas sendo curadas, pessoas morrendo. Então para eles é um ambiente totalmente normal. Entramos num quarto onde havia uma senhora, essa senhora onde estava prestes a ter um óbito, essa senhora estava na cama, a sua filha estava chorando muito, as pessoas já estavam ouvindo a palavra, já estavam ouvindo as canções que estavam sendo tocadas ali, elas já estavam chorando
chorando muito. E a Elisa perguntou, ela consegue ouvir? A filha respondeu sim, ela consegue ouvir. E quando a Elisa começou a tocar as canções, a presença de Deus veio de uma forma muito poderosa naquele lugar. O Deco também tocando com violão. Eu não sabia tocar, não tinha um instrumento nenhum, só tinha a minha voz. E a palavra de Deus, ela foi pregada naquele lugar e as pessoas foram tocadas. E uma das filhas era a namorada de uma das meninas que estavam ali. Talvez ela fosse militante, ativista da LGBT, odeia crente, mas não havia muros, sabe? Não havia muros que impedisse com que a palavra fosse pregada. Afinal, as pessoas estavam vulneráveis dentro de um ambiente onde a glória de Deus estava sendo manifestada. Então os muros caíram e as pontes foram construídas para que o evangelho passasse do nosso coração para o coração delas. Tivemos a oportunidade de abraçá-las, de orar por elas, e elas foram tocadas dizendo, olha, essas músicas minha mãe ouvia muito, ela gosta, e obrigado por vocês terem vindo aqui. Não parem de fazer esse trabalho, porque as pessoas aqui precisam do que vocês carregam. Cara, aquilo me tocou de uma forma muito profunda, porque lá havia pessoas de todos os credos, todas as religiões, de todos os tipos, mas não havia muro, sabe? Havia pontes, pessoas que estavam sedentas pela palavra, e isso me chama muita atenção, e eu quero até compartilhar uma palavra com vocês. Ela está em Gênesis capítulo 4, que fala de Caim e Abel. O nome Caim significa possessão e Abel significa fôlego. A atitude de Abel na oferta foi de tirar o fôlego de Deus e dizer... E Deus olhou para Abel e se agradou da sua oferta, porque ele surpreendeu a Deus com a oferta, com o presente que ele estava prestes a dar para o Senhor. E mais à frente, lá em Lucas 22:68, Jesus diz: desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita de Deus Todo-Poderoso. Quando fala sentado, não fala porque está cansado, fala de um lugar de habitação no original. E quando fala à direita, é um lugar de autoridade e honra. E a palavra filho no original é huios, filho maduro, alguém responsável. E quando fala homem, aqui nessa passagem fala homem com H maiúsculo, que é isso que Jesus é. Ele é um homem com H maiúsculo, um profeta que provê, que cuida, é um homem responsável. E eu quero destacar aqui a palavra sentado, e nós vemos também essa referência em Efésios capítulo 1, versículo 20, quando diz: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita. E nós vemos também Apocalipse 4:2, em Apocalipse 4, versículo 8 ao 9, quando fala que os 4 seres viventes, o leão, a águia, o homem e o novilho, eles estavam junto com os 24 anciãos adorando ao Senhor, e diz que eles davam graças ao que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre. Agora eu quero chamar a atenção em Atos capítulo 7, versículo 56, que fala sobre Estevão, logo depois que ele pregou um sermão praticamente de Gênesis a Apocalipse, e o povo ficou irado com ele. E a Bíblia fala o seguinte: que mais Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava assentado à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Nós vemos também até no credo apostólico o que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que há de vir e julgar os vivos e os mortos. Quando fala que está sentado, é como se fosse um juiz que está sentado para julgar e um rei sentado para reinar e governar. Várias vezes nós encontramos essa passagem, Jesus sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas nós vemos aqui a atitude de Estevão quando ele fitou os olhos nos céus. Os céus foram abertos, ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé.
à direita de Deus. A ponto que a atitude dele fez com que Jesus, que estava sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, fizesse com que ele levantasse, ficasse de pé, algo do tipo tirando o fôlego de Jesus, dizendo: cara, esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Essa foi a sensação que eu tive quando estava naquele hospital. Jesus estava sentado, mas quando nós entramos para manifestar o reino dele, através de um abraço, através de uma música, através da palavra, Jesus se levantou do seu trono e ficou de pé, e tiramos o fôlego. Nós surpreendemos a Deus a ponto de tirá-lo o fôlego. E dessa forma, eu quero te encorajar. Quando você libera o perdão na vida de alguém, você está liberando o destino dela. Quando você abraça alguém, você está liberando o destino dela. Quando você dizima, quando você oferta, quando você serve, quando você abençoa, significa que você está liberando o destino da vida de uma pessoa que acabou de receber aquilo que você carrega. E Jesus se levanta, e a ponto de você ter tirado o fôlego dele, porque você surpreendeu ao Senhor. E eu quero te encorajar, porque quando nós estivermos na Nova Jerusalém, Jesus vai mostrar para você pessoas que foram alcançadas através da sua vida, porque você não faz ideia que um abraço, um perdão que você libera para uma pessoa que te ofendeu, libera o destino dela. Ela vai pregar o evangelho lá na Ásia e lá no Japão. Pessoas foram alcançadas pela pregação do evangelho, porque você liberou o destino na vida de alguém que alcançou essas pessoas. E essas pessoas irão te agradecer pelo fato de você ter feito isso. Você tirou o fôlego de Deus a ponto de surpreendê-lo. E quando fala surpreender, significa que não é previsível. Ou seja, você é surpreso quando você é imprevisível. Quando alguém faz uma surpresa para você, pegou você de surpresa, você era imprevisível, você não preveu que alguém ia fazer alguma surpresa para você, e aquilo foi tão forte que tirou o seu fôlego, tirou o seu ar. Sabe quando você fala: nossa, uau, cara, eu não esperava por isso? Então essa é a sensação que nós precisamos ter quando nós temos uma atitude onde nós nos submetemos à vontade e à palavra do Senhor em obediência.